Olá, eu me chamo Tatiane Nascimento e hoje quero falar um pouquinho quem eu sou. Eu sou de Mogi das Cruzes, especificamente de Itaiçupeba, professora universitária, professora do Sebrae, empreendedora na área de gestão, já tive comércio e hoje eu amo ter o desenvolvimento de pessoas através da educação. E aí eu quero compartilhar com vocês uma pesquisa que eu fiz na cidade e a gente vai discutir um pouquinho para que vocês conheçam sobre o tema. Bom, e como eu havia dito para vocês, essa pesquisa tem o tema que se chama Mulheres em Vulnerabilidade que possuem intromissão familiar por dependência financeira. Então, no decorrer da minha carreira, eu encontrei algumas mulheres em sala de aula que às vezes não concluíam o estudo ou não conseguiam fazer algo porque passavam por algum tipo de violência. E quando a gente fala de vulnerabilidade, nada mais é do que uma fragilidade. Quando a gente fala de intromissão, é quando aquela pessoa não foi convidada para decidir, tomar decisões na tua vida e ela se intrometeu ali. E quando a gente fala de dependência financeira, é quando eu não tenho recursos para sobreviver, para pagar um aluguel, para fazer uma compra, e aí eu dependo de alguém. Bom, esse é o tema, mulheres em vulnerabilidade que possuem intromissão familiar. E fique conosco porque nós vamos discorrer esse assunto com alguns tópicos. O primeiro tópico é vulnerabilidade e feminicídio. O que é isso? Vulnerabilidade nada mais é do que uma fragilidade, seja ela no âmbito físico, psicológico, entre outras fragilidades que uma pessoa, um ser humano pode estar passando. Quando a gente fala de feminicídio, nada mais é do que a morte de uma mulher só pelo fato dela ser mulher. Isso acontece. Às vezes algumas mulheres elas morrem por serem mulheres. E aí essa morte pode vir através de uma violência verbal, sexual, doméstica, entre outras que nós veremos agora. Quais são os tipos de violências contra a mulher? Quando a gente fala de violência contra a mulher, a lei hoje nos respalda em 5 tipos, os principais, mas existem vários tipos de violência contra a mulher. E eu vou contar algumas para vocês identificarem quais são e como identificá-las, na verdade. Então, violência psicológica, ela acontece através de humilhação, ridicularizações, ameaças, vingança, perseguição, chantagem e controle da vida social. Então, quando você está passando por algumas dessas situações que eu citei aqui, isso é identificado como violência psicológica. Nós temos a violência moral, que acontece através de xingamentos, injúrias, calúnias, difamação e chamar de louca, você não merece, você é burra, tudo isso se enquadra como uma violência moral. Violência física, que a gente às vezes conhece e identifica como violência através de tapas, chutes, socos, apertar o pescoço, agressão com armas e outros objetos, né? Aquelas pessoas que jogam algo, queimadura, amarras, torturas e, no final, pode virar um feminicídio. Violência virtual, que antigamente a gente nem identificava como uma violência, né? Mas é uma violência. Divulgação, compartilhar fotos e vídeos íntimos pela internet ou rede social, sem a autorização. Humilhação ou chateamento nas redes sociais, nos celulares. Propagar comentários depreciativos. Pois é, cuidado com o que você coloca nas suas redes, hein? E quem você sai xingando por aí, porque isso pode se enquadrar como uma violência virtual. Violência sexual, que é um sexo forçado com outras pessoas, sexo em troca de dinheiro ou bens, obrigar a ver pornografia, impedir o uso do método conceptivo e forçar uma gravidez ou forçar um aborto. Também é uma violência sexual. E a menos falada, mas mais conhecida na prática, infelizmente, é a violência patrimonial. Uma das características dela é quebra de celular,
objetos pessoais, rasgar fotos, quebrar móveis, rasgar roupas. Não gosto que você use essa roupa, e vai lá e rasga essa roupa. Estragar objetos de trabalho. Tudo isso se enquadra como uma violência patrimonial. E às vezes também o controle dos recursos de um lar. Isso também é uma violência patrimonial. Mas, Tati, o que eu faço tendo essas informações e identificando? Existem leis e nós veremos agora quais são as leis de proteção à mulher. Então, quando a gente fala de leis de proteção à mulher, a gente tem a lei do feminicídio. Essa lei, ela garante que quando uma mulher é morta em decorrência da violência doméstica, familiar ou discriminação, a condição de ser mulher, o agressor seja enquadrado no feminicídio, um crime hediondo e qualificador de crime de homicídio, ou seja, existe lei. Lei do minuto seguinte. Essa lei do minuto seguinte, ela garante à mulher vítima de violência sexual o atendimento imediato pelo SUS. É isso mesmo. Teve ou passou por uma situação de violência sexual e foi em algum hospital, chegou lá, você tem o direito, ou quem passou por essa situação, tem o direito de ser atendido no minuto seguinte. Então, sim, existe uma lei que respalda isso. O médico, o psicólogo, o assistente social, além dos exames preventivos, orientação jurídica para atendimento em uma unidade do SUS. Então, não é só um equipamento específico. Você pode ser assistido pelo SUS, pela UBS próxima da sua casa, por algum canal de saúde. Depois nós temos a Lei Joana do Maranhão. Joana do Maranhão foi uma atleta, nadadora, que foi abusada pelo seu treinador. E depois de muitos anos, ela conseguiu identificar que estava passando por uma situação de violência e foi fazer a denúncia, E dentro disso, criou-se a Lei Joana do Maranhão, que não precisa ter um prazo para fazer que não precisa de um prazo específico para você fazer uma denúncia. Agora, com a Lei Joana do Maranhão, você tem até 20 anos para fazer a denúncia e essa pessoa que cometeu isso vai ser punido. Então, vamos supor que tem uma criança que foi abusada com 9 anos de idade. E aí, com 29 anos, ela identifica o abuso ou cria coragem para falar sobre esse abuso. Esse agressor, ele será punido também graças à Lei Joana do Maranhão. Então, se você está me assistindo e alguma vez na vida você sofreu algum tipo de abuso, saiba que com a Lei Joana do Maranhão você pode fazer a denúncia, que ainda vai ter as tomadas, decisões, tudo que precisa ser feito para que essa punição aconteça. E aí nós temos também a Lei Carolina Dickmann. Quem é Carolina Dickmann? Ela foi uma atriz que sofreu um ataque cibernético, que também é uma violência virtual, como nós falamos anteriormente. O que essa lei ela diz? Ela diz que tudo que for de fotos, vídeos e for divulgado sem autorização é considerado um crime, A Carolina Dickmann passou por isso, teve um vazamento de fotos dela sem a autorização e essa pessoa foi punida e hoje nós temos a Lei Carolina Dickmann. Então, as pessoas não podem compartilhar suas fotos sem autorização, principalmente fazer ameaças com as suas fotos, enfim. E hoje nós temos também inteligência artificial, onde algumas atrizes internacionais passaram por situação de violência cibernética, mesmo sem ter o compartilhamento das fotos. Criaram-se fotos, inventaram-se fotos com a inteligência artificial, e fizeram esse disparo e essas pessoas também foram punidas. Então, existe ataque cibernético nessa questão de violência e existe uma punição porque isso é um crime. E nós temos a mais conhecida Lei Maria da Penha, que, para quem não sabe, foi uma mulher que passou por situações de agressão, levou um tiro, o marido ameaçou, passou por algumas situações ruins e, graças a Deus, em 2006, foi-se
criou-se a Lei Maria da Penha, né? Envolveu a ONU, teve várias repercussões nacionais e internacionais. Maria da Penha hoje é uma pessoa com deficiência, anda de cadeira de rodas, mas conseguiu esse direito para as mulheres. E é uma das principais leis que acontece no nosso país. E eu vou falar algumas coisas que existe e tem o direito para quem usufrui dessa Lei Maria da Penha. Então, quando a gente fala, primeiro, medida protetiva de urgência, segundo, assistência social, terceiro, punição do agressor, quarto, suspensão do porte de arma, se essa pessoa de fato tem autorização do porte de arma, afastamento do lar, proibição de visita, prestação de alimentos, comparecimento do agressor a programa de repercussão e reeducação. Não necessariamente precisa de um boletim de ocorrência para o uso da medida protetiva. Antigamente precisava-se de provas concretas. Hoje, a palavra da vítima de fato tem efeito. Também auxílio aluguel e abrigos, aonde essa família pode ir enquanto estiver nessa situação de violência, né, com alimentação, moradia, apoio. Os filhos também, eles têm o direito de transferência para uma escola próxima da onde essa pessoa precisa ir de uma forma imediata, não precisa, mesmo que não haja vaga para que essa criança estude nessa escola, por conta dessa lei, essa pessoa tem esse direito, essa mulher tem esse direito e a escola precisa cumprir essa regra de realocar essa criança nessa escola. Então, a Lei Maria da Penha hoje, ela também tem a Patrulha Maria da Penha, que faz toda a parte de monitoramento, acompanhamento em todos os municípios, inclusive aqui de Mogi das Cruzes, existe e funciona e vem diminuindo o número de feminicídio no município. Então é bem importante a gente saber o nome das leis, mas principalmente conhecer o porquê e como utilizá-las, seja para nós, quanto para alguém que está passando por uma situação de violência. E aí você me diz, Tati, mas como que eu sei se eu sou vítima de violência, se eu não sou vítima de violência, se existe alguém próximo a mim que está passando por uma situação de violência? E aí nós temos alguns sinais da violência e eu quero compartilhar com vocês. Primeiro sinal, violência verbal ou emocional, isolamento e expectativas irreais. Então, quando aquela pessoa fala, você não precisa dessa amizade, acho melhor você não ir na festa da família, acho melhor você ficar por aqui, você está falando muito com o ciclano, com o beltrano. Talvez isso seja um sinal de isolamento social. Depois nós temos um medo constante, aquela pessoa que às vezes alguém liga para ela e ela já fica trêmula, com desespero, não consegue falar oi para alguém do sexo oposto, tem um medo de conversar com as pessoas. Então esse medo constante não é bom, é um sinal que você pode estar passando por uma situação de violência. Monitoramento e controle. Aonde você foi, o que você fez, com quem você falou, o que você comeu, o que você vestiu, que horas você chegou, que horas você saiu, não é no âmbito de preocupação, mas sim de possessão. Também pode ser um dos indícios que você pode estar sendo uma vítima de violência. Violência física, infelizmente, nós pegamos depoimentos de mulheres que tiveram os tímpanos estourados porque falou oi para um amigo de infância, né? E aí levou um tapa onde o próprio tímpano foi estourado. Então, violência física, um tapa, um apertão, um empurrão, né, um soco, isso é uma violência física. E ele vai mudar? Talvez. Mas será que você vai estar viva para nos contar até lá? Controle financeiro, então você não pode comprar o que você quer, todo o dinheiro que você recebe é controlado pelo agressor. E quando eu falo agressor, não é só o papel masculino. Pode ser também uma mãe opressora, pode ser uma irmã, pode ser um vizinho. Nós tivemos indicadores diversos, meios, né, de diversos parentes, enfim, vizinhos, igual eu citei aqui, porém 80% infelizmente é cometido por homens, que têm fisiologicamente uma força maior do que a mulher. Rápido envolvimento amoroso, aquela pessoa, né, que te ama, que ressalta todas as suas qualidades de uma forma muito intensa, você conheceu ela uma semana e ela já está querendo casar com você, cuidado. Descontrole emocional. Então, ao mesmo tempo que é muito intenso, é muito estourado,
essa transição de sentimentos aí muito repentina também é um sinal. Crueldade contra animais. Aquela pessoa que chuta o gato, que chuta o cachorro, que mata o passarinho, talvez esteja te dando sinais, né? Infelizmente. E comportamento de negação. Depois que você apanhou, depois que você tá toda roxa, depois que você foi humilhada, depois que você foi humilhada psicologicamente, infelizmente você está destruída e essa pessoa fala: desculpa, eu não queria fazer isso, eu vou mudar, eu te amo, ninguém te ama como eu, que são os efeitos da lua de mel, que acontece, é um ciclo, infelizmente, que acontece. Então, o agressor, ele trata essa vítima bem, depois ele agride e depois ele se arrepende, e assim sucessivamente de diversas formas. Bom, isso foi e é um pouquinho do que eu quero compartilhar com você. Espero que você compartilhe esse vídeo, que essa informação chegue, porque o intuito dessa pesquisa nada mais é do que diminuir o número de feminicídio e fazer com que mais mulheres saiam da situação de violência. E nós queremos que isso se extingue. Talvez a gente não vai conseguir erradicar isso, mas minimizar sim. É isso.